Seja muito bem-vindo a esta jornada de fé, reflexão e conhecimento. Hoje, adentramos um dos pilares estruturais mais profundos da Igreja de Cristo, a hierarquia da Igreja Católica. Este documentário foi pensado para oferecer uma visão clara, respeitosa e rica em espiritualidade sobre a forma como a Igreja se organiza, servindo ao mundo e a Deus desde os tempos apostólicos até os dias atuais. A palavra hierarquia pode, à primeira vista, parecer algo meramente institucional ou burocrático. No entanto, no coração da Igreja, essa estrutura representa uma ordem sagrada que espelha a comunhão celeste e o serviço humilde que Cristo nos ensinou. Não se trata de poder mundano, mas de responsabilidade espiritual, caridade e obediência a Deus. Desde São Pedro, o primeiro Papa, até o último sacerdote ordenado em uma paróquia humilde, todos participam de uma única missão: apacentar o rebanho de Deus. Essa missão é organizada por níveis de autoridade e serviço, que garantem unidade, fidelidade à doutrina e eficiência no anúncio do Evangelho. A hierarquia é composta pelo Papa, os bispos, os presbíteros, padres e os diáconos. Cada um tem um papel específico, mas todos estão unidos no mesmo corpo místico de Cristo. Com base nas Sagradas Escrituras, no magistério e na tradição, a Igreja se estruturou de modo a garantir a sucessão apostólica e a integridade da fé. Ao longo deste documentário, nos apoiaremos em santos doutores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, bem como documentos como o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II, que reafirmam a beleza e a função espiritual da hierarquia eclesiástica. Este não será apenas um estudo técnico ou histórico. Será um mergulho em um mistério de amor e ordem, onde o Espírito Santo atua por meio dos homens, mesmo com suas fragilidades, para conduzir a Igreja à verdade plena. Veremos que a hierarquia não oprime, mas sustenta, anima e guia. Convidamos você a seguir conosco nesta narrativa, com mente aberta, coração atento e espírito de oração. Que este conteúdo fortaleça sua fé e aprofunde sua compreensão sobre a Igreja, nossa mãe e mestra. Bem-vindo à Ordem Sagrada, uma reflexão profunda sobre como Deus conduz sua Igreja com sabedoria, estrutura e amor. Desde os primórdios da história da salvação, Deus estabeleceu formas de liderança para guiar seu povo. No Antigo Testamento, vemos figuras como Moisés, escolhido diretamente por Deus, exercendo autoridade sobre o povo de Israel com o apoio de Arão e dos anciãos. Esse modelo inicial já indicava que a autoridade espiritual não era inventada pelos homens, mas instituída pelo próprio Senhor para garantir fidelidade à aliança. A missão de Moisés foi sucedida por juízes e profetas, como Samuel, que exerciam liderança espiritual e moral. Mais tarde, com os reis ungidos, como Davi e Salomão, vemos que Deus continuava a se manifestar por meio de uma estrutura de comando, sempre unida à escuta da sua palavra. Esses líderes eram chamados a servir, não a dominar, revelando que a verdadeira autoridade para Deus sempre caminha junto com a humildade. Com a plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio ao mundo e estabeleceu uma nova e definitiva forma de liderança. Ele escolheu 12 apóstolos, formando com eles uma nova comunidade que daria origem à Igreja. A escolha dos 12 não foi aleatória. Representava as 12 tribos de Israel e indicava que Jesus estava formando um novo povo, com uma nova aliança, sustentada pela autoridade apostólica. Entre os 12, Jesus destaca Simão, a quem dá o nome de Pedro. Em Mateus 16, 18, 19, Jesus afirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Essa declaração confere a Pedro uma autoridade única, como cabeça visível da Igreja. A partir dele, se estabelece a sucessão que levaria à figura do Papa. Após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos entenderam que deveriam transmitir a missão recebida. Por isso, impunham as mãos sobre novos líderes, garantindo a continuidade do ensinamento e da autoridade. Surge assim a sucessão apostólica, fundamento da hierarquia católica, que une cada bispo ao colégio apostólico original. Essa sucessão não era apenas uma tradição, mas um ato sagrado. Os bispos recebem, pela imposição das mãos, o sacramento da ordem em sua plenitude. São os legítimos sucessores dos apóstolos, responsáveis por guardar a fé, ensinar, santificar e governar em nome de Cristo. Eles são o elo vivo entre a Igreja de hoje e os tempos apostólicos. Ao lado dos bispos estão os presbíteros, padres e os diáconos, também ordenados para o serviço do povo de Deus. Os presbíteros auxiliam os bispos nas paróquias, especialmente na celebração da Eucaristia e no acompanhamento pastoral. Os diáconos, por sua vez, colaboram com a liturgia, a palavra e a caridade. Juntos, esses 3 graus formam o sacramento da ordem. Assim, a hierarquia da Igreja nasce do próprio Cristo e continua até hoje por meio da ação do Espírito Santo. Sua estrutura não é rígida ou fria, mas viva, espiritual e cheia de sentido. Ela é o instrumento pelo qual Cristo continua a cuidar de seu rebanho, sustentando-o na verdade, na caridade e na unidade da fé católica. Ao lado dos bispos estão os presbíteros, padres e os diáconos, também ordenados para o serviço do povo de Deus. Os presbíteros auxiliam os bispos nas paróquias, especialmente na celebração da Eucaristia e no acompanhamento pastoral. Os diáconos, por sua vez, colaboram com a liturgia, a palavra e a caridade. Juntos, esses 3 graus formam o sacramento da ordem. Assim, a hierarquia da Igreja nasce do próprio Cristo e continua até hoje por meio da ação do Espírito Santo. Sua estrutura não é rígida ou fria, mas viva, espiritual e cheia de sentido. Ela é o instrumento pelo qual Cristo continua a cuidar de seu rebanho, sustentando-o na verdade, na caridade e na unidade da fé católica. A figura do Papa é, sem dúvida, uma das mais conhecidas e, ao mesmo tempo, menos compreendidas dentro e fora da Igreja. Para os católicos, ele é o sucessor de São Pedro, a quem Cristo confiou as chaves do reino. Essa missão é profundamente espiritual e tem como base a fé e a obediência a Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa passagem é o fundamento bíblico do papado. Pedro é instituído como a pedra visível da unidade, o pastor supremo entre os apóstolos, e essa missão é perpetuada na figura de cada papa ao longo dos séculos. O Papa é chamado de vigário de Cristo, ou seja, aquele que age na terra em nome do Senhor. Ele não substitui Jesus, mas representa sua autoridade no mundo visível. Sua missão é confirmar os irmãos na fé, garantir a unidade da Igreja e proteger a integridade da doutrina revelada. Ao longo da história, os papas enfrentaram perseguições, heresias, divisões e desafios políticos. Muitos foram santos, outros mártires. Apesar das fraquezas humanas, a função papal sobreviveu como sinal de fidelidade de Deus à sua Igreja. A promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela se cumpre nesta missão. O Papa governa a Igreja Universal com os bispos em comunhão com ele. Seu magistério, especialmente quando fala ex cathedra, possui
autoridade infalível em questões de fé e moral. Essa infalibilidade não é um poder pessoal, mas uma proteção divina para garantir que a fé não seja corrompida. A vida do Papa também é marcada pela simplicidade e serviço. Desde São Pedro até figuras como São João Paulo II e o Papa Francisco, vemos homens profundamente dedicados à oração, ao pastoreio do povo e à promoção da paz. Seu papel é ser sinal de Cristo bom pastor. O Vaticano, sede do papado, é não apenas o centro administrativo da Igreja, mas também o símbolo da universalidade da fé católica. De lá, o Papa fala ao mundo, com gestos e palavras que repercutem além das fronteiras religiosas e culturais. Ser Papa é carregar uma cruz invisível, feita de amor, responsabilidade e fé. É continuar a missão de Pedro em cada geração, mantendo viva a promessa de Cristo e conduzindo a barca da Igreja em meio às tempestades do tempo com coragem e confiança no Espírito Santo. Os bispos ocupam um lugar central na hierarquia da Igreja. Como sucessores diretos dos apóstolos, eles são responsáveis por preservar e transmitir fielmente a fé recebida de Cristo. Sua missão é ensinar, santificar e governar em nome de Jesus, em comunhão com o Papa, formando o colégio episcopal. Desde os tempos apostólicos, os bispos são escolhidos para liderar comunidades locais, hoje chamadas de dioceses. Cada bispo é pastor de uma porção do povo de Deus, com autoridade legítima para guiar, corrigir e nutrir espiritualmente os fiéis sob seus cuidados. O bispo não é um governante como os do mundo. Sua autoridade é exercida no espírito de serviço. Ele deve ser homem de oração, fiel à doutrina, próximo do povo e exemplo de caridade. Seu ministério é sacramental. Ele consagra, confirma, ordena e é o principal celebrante da Eucaristia em sua diocese. Os bispos, em comunhão com o Papa, formam o colégio episcopal, que expressa a unidade da Igreja espalhada por todo o mundo. Essa união é visível em concílios e sínodos, onde os bispos se reúnem para discernir juntos os caminhos do Espírito Santo para a Igreja. O símbolo do ministério episcopal é o báculo, cajado, que representa o papel do bispo como pastor. Ele também usa a mitra, o anel e a cruz peitoral. Esses sinais não são de poder mundano, mas expressam seu vínculo com Cristo, o bom pastor, e sua missão de conduzir o rebanho com amor e coragem. Ao longo da história, bispos santos marcaram a Igreja com sua sabedoria e santidade. São exemplos disso: Santo Atanásio, defensor da fé contra heresias, e São Carlos Borromeu, reformador incansável do clero. Eles mostram que o episcopado é chamado não apenas ao governo, mas à santidade. A relação entre o bispo e os seus padres deve ser de comunhão fraterna. Juntos compartilham a missão de evangelizar e cuidar do povo de Deus. O bispo, como pai espiritual, acompanha, forma e sustenta seus presbíteros, ajudando-os a viver com fidelidade seu ministério. O episcopado é uma vocação que exige entrega total. É carregar sobre os ombros a vida espiritual de milhares de fiéis, com responsabilidade, zelo e esperança. O bispo é um elo entre os apóstolos e o povo atual, um guardião vivo da tradição e um sinal de unidade na fé católica. Dentro da hierarquia eclesiástica, os presbíteros, padres e os diáconos exercem um ministério precioso e essencial. Embora não estejam no grau mais alto da ordem, são os mais próximos do povo, atuando diretamente nas comunidades e paróquias, levando os sacramentos e a palavra de Deus ao cotidiano dos fiéis. O presbítero é colaborador direto do bispo. Pela ordenação, ele recebe a missão de santificar,
ensinar e conduzir o povo de Deus, especialmente na celebração da Eucaristia e no atendimento pastoral. Seu papel é ser pai espiritual, guia, conselheiro e presença viva de Cristo entre os fiéis. O padre é, muitas vezes, o primeiro rosto da igreja para a maioria das pessoas. Em seu ministério, ele acompanha famílias, batiza, celebra casamentos, cuida dos doentes, consola os enlutados e, sobretudo, ensina com amor e fidelidade a doutrina católica. Sua vocação exige entrega total e comunhão com o coração de Cristo. Já o diácono é ordenado para o serviço. Inspirado pelo modelo dos primeiros diáconos dos Atos dos Apóstolos, ele atua na proclamação da palavra, na caridade e na liturgia. Pode celebrar batismos, assistir casamentos e proclamar o Evangelho, mas não consagra a Eucaristia. Seu papel é servir com humildade e zelo. O diaconato permanente, restaurado pelo Concílio Vaticano II, permite que homens casados sejam ordenados como diáconos, vivendo sua missão em meio à vida familiar e comunitária. É uma ponte preciosa entre o altar e o mundo, trazendo a igreja para dentro da realidade cotidiana dos fiéis. Tanto presbíteros quanto diáconos são chamados a viver em profunda união com Cristo. A oração, o estudo da palavra, a caridade e a fidelidade ao magistério são colunas da sua vida ministerial. Seu testemunho é sinal da presença viva de Deus nas comunidades. A fraternidade entre padres e diáconos é um dom precioso para a igreja. Juntos, formam um corpo ministerial, unido ao bispo, servindo ao mesmo rebanho com espírito de comunhão. Onde há unidade entre os ministros, o povo experimenta a beleza do Evangelho vivido em comunidade. O serviço dos presbíteros e diáconos é, acima de tudo, um ato de amor. Amor que consola, orienta, celebra, ensina e intercede. São servidores do povo de Deus, testemunhas da misericórdia e canais da graça divina. Por meio deles, Cristo continua presente e atuante no meio do seu povo. A hierarquia da igreja não existe para dominar, mas para servir. Esta verdade central está enraizada nas palavras de Jesus: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. Mateus capítulo 20, versículo 26. O modelo de liderança da igreja é o próprio Cristo, que lavou os pés dos discípulos e entregou sua vida pela salvação de todos. Todo membro da hierarquia, seja papa, bispo, presbítero ou diácono, é chamado a viver essa espiritualidade do serviço. Quanto maior a autoridade, maior deve ser o amor e a responsabilidade. É um chamado à humildade e à doação, em contraste com os modelos mundanos de poder. O verdadeiro líder na igreja é aquele que se ajoelha diante dos irmãos, que escuta, consola, perdoa e anima. A autoridade que se expressa no amor transforma e evangeliza. Por isso, os grandes santos da hierarquia foram também grandes servidores e homens de profunda compaixão. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, é um exemplo comovente de sacerdote servidor. Passava horas no confessionário, jejuava e orava incessantemente por sua paróquia. Sua vida simples e santa atraiu milhares de peregrinos e converteu corações endurecidos. São Carlos Borromeu, como bispo, reformou o clero, visitou os pobres e enfrentou epidemias com coragem pastoral. Não governava de longe, mas caminhava ao lado do povo, especialmente dos mais sofridos. Sua santidade brotou da dedicação total ao rebanho. O Papa São João Paulo II foi um farol de serviço ao mundo moderno. Enfrentou com fé a dor, o sofrimento e as cruzes do seu pontificado. Visitou nações, defendeu a dignidade humana e promoveu a paz, sempre com o coração de pastor. A hierarquia
é um dom do Espírito Santo, mas precisa ser vivida com espírito de oração e discernimento. Os ministros ordenados são instrumentos frágeis nas mãos de Deus, chamados a ser sal da terra e luz do mundo por meio de uma vida santa. Em tempos de crise e confusão, a hierarquia fiel e santa se torna um sinal de esperança. Quando ela serve com amor, conduz o povo com firmeza, cura as feridas espirituais e renova a fé. O serviço humilde é a alma da verdadeira autoridade cristã. E assim, encerramos mais um capítulo desta caminhada de fé. Que este conteúdo fortaleça sua esperança, renove sua confiança na igreja e aprofunde seu amor por Cristo. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Assim seja. Obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e te conduza no caminho da fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilhar com seus amigos e quem você ama. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.